Fala galera, beleza? Aqui é o professor de inglês do projeto Grandes Atitudes, Eduardo, e hoje eu vou estar corrigindo as 5 questões de inglês do Enem do ano passado. E se você quiser acompanhar de casa, a gente vai estar usando como referência aqui o Caderno Azul, e você pode baixar ele de vários sites, ou você pode acessar online também se você quiser acompanhar. Uma coisa que a gente vai estar levando em consideração hoje é o tempo que a gente tem para fazer cada questão. Em média, a gente tem aproximadamente 3 minutos para resolver cada questão do Enem. E como o inglês é no começo, é bom você tentar manter esse tempo bem no inglês para depois, quando chegar lá no final da prova, você não ter muito problema de tempo e não ter que chutar muitas questões. Então, eu vou estar cronometrando aqui o tempo que eu vou demorar para resolver cada questão com vocês. Apesar de eu estar demorando um pouquinho mais, eu vou dar algumas dicas que a gente pode usar para otimizar o nosso tempo e fazer o mais rápido possível lidando com esses textos que a gente tem em cada questão. Então, eu vou começar aqui a fazer a questão e vou começar a cronometrar aqui. 5 ways pets can improve your health. A pet is certainly a great friend. After a difficult day, pet owners feel quite literally the love. In fact, for nearly 25 years, research has shown that living with pets provides certain health benefits. Pets help lower blood pressure and lessen anxiety. They boost our immunity. They can even help you get dates. Allergy fighters. A growing number of studies have suggested that kids growing up in a home with furred animals, que são animais peludos, né, will have less risks of allergies and asthma. Date magnets. Dogs are great for making love connections. Forget internet matchmaking. A dog is a natural conversation starter. Dogs for the aged. Walking a dog or just carrying a pet for elderly people who are able can provide exercise and companionship. Good for mind and soul. Like any enjoyable activity, playing with a dog can elevate levels of serotonin and dopamine, nerve transmitters that are known to have pleasurable and calming properties. Good for the heart. Heart attack patients who have pets survive longer than those without, according to several studies. Então aqui a pergunta que ele vai fazer para a gente depois de ler esse texto é: ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza as palavras e expressões como research, a growing number of research, e several studies com o objetivo de. Aqui, ó só, research é pesquisa, e growing number of research é um número que vem aumentando de pesquisas, e several studies são vários estudos. Então as nossas opções são A. Mostrar que os animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergia e asma. B. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. C. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. D. Explicar como o contato com os animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Ou E. Esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Então, na opção A aqui, mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. Então, nesse caso aqui, a gente vê aqui que ele explica, aqui nesse primeiro parágrafo aqui, que começa com palavras aqui destacadas, que ele fala isso em si, só que esse não chega a ser o foco do texto. A maioria dessas opções falam coisas parecidas. Por exemplo, fornecer dados sobre o impacto de animais nas relações amorosas. Isso é um negócio que fala nesse parágrafo aqui, só que não é o foco do texto, né? Assim como a D, que fala ali no parágrafo, ou a E, que fala ali no parágrafo também. A resposta correta é a B. Por quê? Porque a B, ela fala mais em geral sobre o que o texto fala. Convencer sobre os benefícios de adoção de animais de estimação para a saúde. Por quê? Aqui a gente pode ver várias formas que uma adoção de animal pode melhorar para você, só que a maioria deles se relaciona com saúde e com como pode melhorar a sua vida. Então, a opção ali que mais encompassa o texto em si é a opção B. Então, a gente pode marcar ali que a questão 1 do caderno azul é a opção B. Vamos ver aqui quanto tempo a gente demorou para fazer essa questão. A gente demorou 3 minutos, 42 segundos e 39 centésimos de segundo. Então, como é que a gente poderia fazer para fazer mais rapidamente, já que a gente demorou mais do que o tempo médio que a gente teria para um texto? Apesar desse texto ser, de fato, um texto bem grande, né? Então, relativamente falando, vamos pensar aqui.
quando a gente estiver lendo aqui esses primeiros parágrafos assim, nesses 2 primeiros parágrafos aqui, cada opção que a gente pega é uma opção de fato necessária para o texto que a gente está lendo, para a gente ter uma compreensão boa, principalmente para as questões. Mas aqui, quando a gente chega nesses parágrafos aqui, nada que está ali nas opções, que se refere ao texto, vai além do que fala no título desse parágrafo que a gente não consiga entender. Então, por exemplo, allergy fighters significa que eles lutam com as alergias. Dentro do que a gente precisa saber para responder a questão, tudo já está aqui, tudo que está referido aqui no título desse parágrafo já é o que a gente precisa para saber ali. Por isso que eu recomendo a gente sempre ler antes aqui embaixo e as opções para a gente resolver a questão de forma mais rápida possível com o tempo dado para a gente para fazer o Enem. Então, se você ler ali, você não vai ter que ler com tanta atenção essa parte aqui, que economizaria para você a maior parte do texto. Então, isso aí você consegue economizar quase 1 minuto, que já é bastante no tempo do Enem. Então, vamos aqui para fazer a segunda questão. Questão 2. In his recent piece, Is Obesity a Disease? Dr. Peter Lynn refers to high fructose corn syrup and other manufactured sugars as poison that will guarantee storage of fat in the body. Current scientific research strongly indicates that obesity results from excessive calorie intake combined with a sedentary lifestyle. The fact that Americans are consuming more total calories now than ever before, according to the U.S. Department of Agriculture, our total per capita daily caloric intake increased by 22% from 2,076 calories per day in 1970, from 2,534 calories per day in 2010. An additional 480 calories, only 34 of which come from increased added sugar intake. A vast majority of these calories come from increased fats and flour cereals. Surprisingly, the amount of caloric sweeteners, i.e. sugar, high fructose, corn syrup, honey, etc. Esse aí aqui, gente, ele é tipo um exemplo, sabe? Então isso daqui significa que ele está dando alguns exemplos aqui, tipo, por exemplo, açúcar, alta frutose, xarope de milho, mel e etc. Americans' consume has actually decreased over the past decade. We need to continue to study the obesity epidemic to see what more can be done. But demonizing one specific ingredient accomplishes nothing and raises unnecessary fears that get in the way of real solutions. Então, ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor A. defende o consumo liberado de açúcar, B. aponta a gordura como o grande vilão da saúde, C. demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante, D. indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto, ou E. enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos. Então, como a gente viu aqui no texto, a gente já pode descartar de cara que ele não defende o consumo liberado de açúcar. O que ele está defendendo é que você culpar tudo em uma coisa só é errado. Um dos negócios principais que ele está defendendo ali. B. aponta a gordura como o grande vilão da obesidade. Não, justamente o que eu acabei de falar ali, ele fala que não tem um grande vilão da obesidade, são várias coisas no geral. C. demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante. Não, isso daí claramente não é, isso daí provavelmente é aquela questão que no Enem, cada questão tem uma opção que tem um desconexo muito grande para evitar com que 6 pessoas chutem, e se marcar uma dessas, aí o algoritmo lá deles consegue perceber que você está chutando. E é uma das questões que qualquer um consegue perceber que não é. Então, essa aí com certeza não é. D. indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto. Ou E. enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos. Bom, isso aqui definitivamente não é. Pode ser até que essa seja aquela questão anti-chute ali que eu estava falando. Só que a resposta é D por quê? Eita.
A resposta é D, porque indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto. Porque isso daí a gente pode pegar no final do texto. Isso daí a gente pode pegar aqui na última frase. We need to continue to study obesity, e tal, e tal, e tal. Que nessa última frase você já tem tudo que você precisa saber. Então, num texto desse, assim, depois, vamos supor que a gente fez daquela forma que eu estava comentando ali um pouquinho mais cedo. Da gente ler antes aqui e depois e depois ler o texto. Quando a gente está lendo assim, a gente vê aqui esse início em a primeira frase. Aí depois disso a gente pode ir lendo assim um pouquinho mais, sabe? Sem precisar estar prestando tanta atenção assim, mas você precisa focar assim, pelo menos aqui no final, quando são esses textos assim, que apresentam essas pesquisas e tal, que aqui é uma boa conclusão. Então, se a gente pegar aqui, tirar assim, sem prestar tanta atenção assim no meio do texto, focando mais nesse final, a gente consegue já extrair a nossa resposta, que é a questão D. Então, galera aí que estiver acompanhando e estiver com o caderno azul, questão 2 é a D. Então, a 3 vamos fazer aqui, então, da forma que eu estava falando, a gente lê primeiro a questão e depois a gente lê o texto. A canção muitas vezes é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado pela morte precoce de um amigo jovem, pelo término de um relacionamento amoroso, pela mudança de um amigo para outro país, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos ou pela traição por parte de pessoa próxima. Aí agora a gente vai ler o texto. In this life. Sitting on a park bench thinking about a friend of mine. He was only 23, gone before he had his time. It came without a warning. Didn't want his friends to see him cry. He knew the day was dawning and I didn't have a chance to say goodbye. Então, como a gente pode ver aqui, logo no início do texto, que ela fala, ele só tinha 23 anos de idade. E ele foi antes de seu tempo. Então, isso daqui, como ela está falando dessa forma, né, e fala que veio sem nenhum aviso e não queria ver seus amigos chorar, isso daí não é o término de relacionamento amoroso, né, porque não tem nenhum amigo que vai, no geral, não teria nenhum amigo chorando, né, e a idade não tem muita relação com esse tipo de coisa. Mudança de um amigo para outro país. Então, nesse caso daqui, ele gone before his time, como né, fala, né, que ele tá que no contexto aqui do texto, né, a gente vê aqui que tá falando aqui sobre um amigo que estava pensando assim no amigo que ele era muito jovem e ele se foi antes do tempo. E essa é uma forma que você usa muito mais para morte de uma pessoa, né, do que para uma mudança para outro país, né, sendo que todo o contexto aqui de tristeza que a gente pode ver no texto, né, se aplica muito mais para uma morte do que para uma mudança. Pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. Então, nesse caso aqui, é um pouquinho menos óbvio, né? Mas só que aqui, esses aqui são os dois versos mais importantes aqui desse texto. Que ele tinha apenas 23 anos e se foi antes do seu tempo. Como é que tá falando que ele se foi, né? Ele se foi, não tá falando... E ele só tinha 23 anos, esse é o tipo de contexto que não é muito relacionado com fim de amizade, né? E pela traição de uma pessoa próxima, isso aqui é o óbvio que é chute. Então, essa daqui é uma questão que, se você estiver lendo aqui pelas opções, é muito fácil perceber que, pelo contexto, que é a opção A, que é pela morte precoce de um amigo jovem. Então, vocês verem aqui como é que... Se você ler primeiro as questões ali, as opções, fica muito mais fácil de você resolver com o contexto que você tem quando você estiver lendo o texto. Então, você vai estar pensando nisso já quando você for fazer a questão. Questão 4. Então, vamos ver aqui, tentar fazer daquela forma de novo. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar as crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças A. temem as que amedrontam, B. aprendem com o que vivem, C. amam o que as aceitam, D. são gentis quando respeitadas, E. ridiculariza quem as intimida. Vamos ler aqui o texto agora, ok? If children live with criticism, they learn to condemn.
If children live with fear, they learn to be apprehensive. If children learn with pity, they learn to sorry themselves. Então, galera, a gente pode ver aqui que nesse parágrafo aqui eu não preciso nem terminar de ler o texto, né, para a gente ver que tem esse padrão de estrutura de frase, que fala que uma causa e uma consequência de alguma coisa. A causa é se as crianças vivem com criticismo, consequência é elas aprendem a ser condenadas, né, a ser julgadas, perdão. Então, a gente vê aqui que segue esse mesmo modelo pelo texto inteiro. Então, a gente nem precisa ler ele todo, que a gente já percebe aqui que é tudo esse padrão parecido. Então, a gente pode relacionar com quais dessas opções? A opção 1 a gente tem aqui a opção B, que aprendem com o que vivem. Por quê? Porque nessas opções, tipo, temem a quem amedronta, né? Essa é uma das opções ali que fala ali, que nem no começo da correção, que a gente estava comentando sobre aquela questão que falava que as opções falavam sobre coisas específicas do texto, mas não falava sobre o que o texto em geral é. Amam aqueles que aceitam, mais um deles é gentis quando respeitados, de clareza quando intimidados. Então, a gente vê aqui as questões são tipo isso. Então, a opção B é a única que falam no geral, assim, que aprendem com o que vivem, que é sobre o que o texto realmente fala, sobre aprender com o que vive. Então, se você estiver acompanhando aí, questão B, né? E questão 5. No cartoon, o estudante fez uma pergunta usando turn this thing on por A. Suspeitar que o colega está com seu material por engano. B. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. C. Desconfiar que o livro é levado de outra matéria. D. Entender como é desligada a postura do colega. Ou E. Desconhecer como usar um livro impresso. Aí a gente vai ler aqui essa charge aqui que é Psst. How do you turn this thing on? O que isso significa? Como é que liga isso? Né? Que é essa charge aqui super hilária aqui que o Enem bota, porque aqui tem um claro entendimento do senso de humor. Né? Então, aqui ele está se referindo a uma falta de entendimento, né, que tem entre dois personagens, que esse personagem acha que tudo é digital e tal, e precisa ligar o livro. Então, qual dessas opções, né, mais se relaciona bem com essa charge e a pergunta que a gente está querendo saber? Bom, isso aqui é fácil, que a opção é, porque as outras são meio nada a ver. Que ele realmente desconhece como usar um livro impresso, porque ele sempre está... Porque nessa charge aqui ele está sem saber como é que liga o livro, porque ele acha que é um negócio digital, que é uma daquelas críticas à geração moderna, né? Então é assim que... Então, essa daqui é uma bem fácil aqui. Suspeitar que o colega... Então vamos analisar aqui as outras opções, já que a gente está com... Suspeitar que o colega está com seu material por engano, né? Isso aí não é, porque não tem nada a ver com ligar o livro, né? Que ele tá, porque aqui a gente pode ver que eles estão com o mesmo livro. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Não, porque não tem nada na charge que o contexto reforce isso, né? Desconfiar que o livro é levado de outra matéria também. Nada na charge reforça esse contexto, assim como entender a postura desligada do colega. Então, essa daí eu diria que é a mais fácil das opções, que é a opção E, né? Que é bem tranquila. Bom, gente, então é isso. Fico feliz aqui de poder estar dando essa aula, né? Gostaria de dar aqui muita força para vocês nesse período de pandemia e agradecer pela oportunidade aqui. E espero poder dar aula para vocês de novo num futuro breve, né? E forte abraço. Valeu!